Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa e que vão receber agora a nossa programação, sejam muito abençoados, seja visitado pelo poder de Deus aí onde você está, tá bom? Essa aqui é a sede da Igreja da Graça de Deus em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu sou o seu irmão em Cristo, o pastor Alex de Lima, e você vai participar conosco agora da reunião dos filhos de Deus. Os filhos de Deus já estão aqui reunidos, e sendo você um filho de Deus ou não, você hoje vai receber a bênção. Por quê? Porque se você já é um filho de Deus, o Pai vai falar com você. Se você não é, hoje, depois dessa reunião, eu creio que você vai se tornar um filho de Deus para viver tudo que Deus tem para você, tá bom? Fica com a gente. Glória a Deus. E os irmãos aqui da igreja, pessoal? Estamos animados ou não estamos? Irmãos, nós estamos fazendo esses dias aqui um propósito em especial. Nós estamos fazendo 3 domingos, falando sobre o milagre da pesca maravilhosa. Sempre quando nós estamos no mês de fevereiro, eu faço esse propósito aqui com a igreja, e eu tenho pedido a Deus que Ele me dê algumas revelações, algumas palavras aqui. Ele sempre dá, Ele é bom, diga glória a Deus. E na semana passada, nós falamos sobre Lucas capítulo 5, não precisa abrir que não é a mensagem de hoje. E nós estávamos vendo o milagre que eu entendo que foi o primeiro milagre da pesca maravilhosa, que foi bem no começo do ministério do Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele vinha pela praia e a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Às vezes, irmão, eu falei só para você não perder o entendimento, eu disse que tem gente que está apertando Jesus porque quer uma resposta, mas é a resposta que ela quer ouvir, não a resposta que Deus quer dar. Irmão, nunca aperte a Jesus, nunca aperte a Deus para as coisas acontecerem do seu jeito. Não, mas tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser nesse horário, tem que ser em tal lugar. Se você fizer assim, irmão, vai acabar que o Senhor Jesus vai permitir que você, vamos dizer assim, que você entre na vontade permissiva de Deus. Deus tem algo melhor para você. Mas como você está insistindo muito, não porque eu quero desse jeito, Ele vai deixar você continuar naquele caminho e o que você vai colher não vai ser bom. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Na vontade de Deus, ouvindo a voz de Deus, você nunca vai ter problema nenhum. Daí o que acontece? O Senhor Jesus, ele entra num dos barcos que era o do nosso irmão Simão Pedro. Pedro estava na praia lavando as redes. E a Bíblia diz que ele entra e ele pede que afastem um pouco o barco da praia. Você vê que Jesus precisava de espaço e ele precisava de um lugar para ele se assentar, irmão. Nós precisamos dar para Deus esse espaço de deixar Ele fazer a obra do jeito dele, amém? E precisamos que na nossa vida haja um lugar onde Ele possa se assentar como rei, ser entronizado, aonde Ele possa se assentar como mestre, que vai ensinar, que vai falar. E você pode ter certeza que Deus sempre vai ter uma palavra para você, amém? Sempre. Diga assim, sempre haverá uma palavra para mim. A Bíblia diz que quando Jesus terminou de falar, deixa Jesus falar. Quando ele terminou de falar, ele se voltou para Simão, para Pedro, e disse: faze-te ao mar alto, volta para o mar alto e lança a sua rede. A resposta do nosso irmão Pedro foi: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas? A nossa Bíblia, a edição revista e corrigida do Almeida, fala porque mandas. A edição revista e atualizada diz assim, sobre a tua palavra. Amém? Pedro estava dizendo: Senhor, eu já tentei, já fiz, mas como o Senhor está me mandando ir, como eu tenho uma palavra do Senhor, eu vou de novo, vou voltar. E eu gosto disso, irmão, porque era o mesmo lugar. Jesus não falou para ele: Pedro, aqui nesse lugar não tem peixe não, você tem que pescar lá. Não, Jesus mandou ele voltar para o mesmo mar, com o mesmo barco, com a mesma rede. Tem gente que acha que o problema dela é a cidade que ela mora. Não, o negócio é que essa cidade é ruim. Mas se eu estivesse morando lá em outra cidade, tem gente que pensa que o problema é a igreja que ela congrega. Não, o meu problema é essa igreja aqui. Mas se eu fosse membro lá da igreja, não sei das quantas, tem um homem que é casado e pensa que o problema é a mulher dele. Não, o meu problema é que eu casei com essa mulher. Mas se eu tivesse casado com a fulana, irmão, o Pedro não trocou de rede, não trocou de barco, não trocou de lugar. Você não precisa trocar de esposa. Se você fizer, inclusive, você está no pecado. Mas você não precisa trocar de mulher para ser feliz. Talvez o problema não está no ramo que você trabalha, não está na casa que você mora. O problema é que você ainda não teve uma palavra de Jesus. Você não se assentou para ouvir Ele falar.
Porque quando ele fala, você vai e você volta com a resposta. Pedro foi, e a Bíblia diz que quando ele voltou, irmão, tinha tanto peixe que ele teve que chamar o companheiro dele. Vai ter bênção para você e vai ter bênção para você dividir com todo mundo. Você vai ser tão abençoado que você vai transbordar na vida dos outros. Quem crê, diga glória a Deus. E aí, irmão, só para a gente terminar o que a gente viu, a Bíblia diz que quando eles voltam para a praia, o nosso irmão Pedro ele se prostra diante do Senhor e ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, não fica aqui não, não fica perto de mim, porque eu sou um homem pecador. A Bíblia diz que ele estava tomado de espanto e o Senhor Jesus olha para ele e fala assim: olha, até agora você foi pescador de peixes, mas agora eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu acho isso lindo, irmão. Eu falei semana passada uma coisa, mesmo a pessoa mais humilde, vamos dizer assim, no nosso meio, e quando eu falo humilde, eu não estou falando humilde de postura, de atitude, eu estou falando humilde de posses mesmo. Mesmo o nosso irmão, a nossa irmã aqui, que tem menos posses, ele pode comer peixe hoje, se ele quiser. Pode ou não pode, pessoal? Tem irmão aqui que se ele quiser hoje comer um salmão, uma truta, olha para o irmão e fala assim: se você quiser comer uma truta. Tem irmão aqui que se quiser, ele chega em casa hoje, ele come o salmão, a truta. Amém ou não? Mas eu garanto para você que até a pessoa mais humilde aqui, se quiser comer peixe, ela come. Ela vai no mercado, ela compra uma lata de sardinha. Quem gosta de sardinha aqui? Só os humildes, deixa eu ver. Tô brincando, às vezes a pessoa não gosta, não é porque não é humilde, não. A questão é a seguinte, olha para o pastor. Um peixe é uma coisa tão simples que qualquer um pode ter. Jesus estava dizendo: eu vou tirar você daquilo que é comum, daquilo que qualquer um pode ter, e eu vou fazer você trabalhar com aquilo que é mais precioso, irmão. Porque uma alma, uma vida é inestimável. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que no céu os anjos fazem festa. Que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Você vai fazer com que haja muita festa no céu. Amém? Você crê nessa palavra? Aí eu queria que hoje você fosse comigo para Mateus 17. Vamos lá. Isso aqui foi a mensagem da semana passada, eu te dei um pequeno resumo. E eu queria falar algumas coisas com você aqui. Mateus 17. Isso aqui, irmão, foi outra pesca. Só que essa daqui é diferente. Você vai talvez passar os seus olhos por ela e você não vai entender que isso aqui é uma pesca maravilhosa. Talvez você vai falar: pastor, isso aqui foi uma coisa comum. Mas eu entendo que tem um sobrenatural de Deus aqui. Amém? Mateus 17. Quem achou, diga glória a Deus. Nós vamos lá no versículo 24, irmãos. Mateus 17, 24. Amém? Mateus 17, 24. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas e disseram, : o vosso mestre não paga as didraqumas? Vamos parar aqui um minuto, preste atenção. O nosso irmão Pedro, ele está na cidade dele, o mesmo lugar onde a Bíblia fala que Jesus tinha uma casa, lá em Cafarnaum. E aí a Bíblia vai dizer para nós, irmão, que o nosso irmão Pedro ele é cobrado. A Bíblia diz que os que cobravam as didraqumas. Pastor, o que é didraquma? Didraquma é uma forma de falar 2 dracmas. Esse imposto aqui era um imposto diferente. Você sabe, acho que muitos irmãos aqui sabem que no tempo de Jesus, Jerusalém, ali, Israel, era governado pelos romanos. Amém? Então eles pagavam impostos, às vezes altíssimos, injustos, da parte dos estrangeiros, dos romanos. Esse imposto aqui já não era o imposto de Roma. Esse imposto aqui era o imposto do templo. Quando o tabernáculo foi construído, Moisés já havia determinado, acho que é Êxodo 31, depois outro dia, se não for, você me perdoa, mas outro dia eu pego para mostrar direitinho para você. Moisés já tinha determinado uma oferta que era para a manutenção do templo. Depois, quando o templo de Deus foi reconstruído, porque por ocasião do exílio da Babilônia, quando
Nabucodonosor veio e sitiou Jerusalém, a Bíblia diz que eles destruíram o templo de Deus foi destruído. Depois, quando eles voltaram do exílio, o Esdras, o Neemias, esses homens de Deus, eles foram usados para começar a reconstruir Jerusalém. Reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Era uma coisinha bem... Era um templo assim, muito simples comparado com o templo de Salomão. Mas eles fizeram uma obra ali para ter um lugar de adoração. Amém? E o Neemias, ele estabeleceu um imposto que eu acho que era acho que é Neemias 10. Depois eu mostro aqui, acho que é Neemias, deixa eu ver, eu acho que eu anotei aqui que eu vou pegando aqui algumas coisas. É Neemias 10, 32. Não se abre não, só estou falando. Ele estabeleceu um imposto de meio ciclo, que era mais ou menos isso, equivalente a 2 dracmas. E esse imposto ficou. Era um imposto para manutenção do templo. Amém? Depois, muito tempo depois, quando os romanos começaram a governar aquela região, o César lá em Roma, ele deu para um idumeu chamado Herodes o governo daquela região da Palestina. Ali onde é Galileia, Judéia, tudo era governado pela família do Herodes. Detalhe, não houve só um Herodes na Bíblia, tá, irmãos? Houveram alguns. Esse, o primeiro, o pai, ele é conhecido na história como Herodes o Grande. Depois ele teve alguns filhos ali que continuaram usando o sobrenome dele. Aí você vai encontrar mais de um Herodes na Bíblia. Mas esse Herodes, o pai, ele era um homem muito rico, muito poderoso. E para ganhar a simpatia dos judeus, ele reformou o templo de Israel. Alguns dizem que ficou tão bonito, tão luxuoso, que rivalizava com o templo de Salomão, com aquele que o rei Salomão havia construído. Hoje, irmãos, desse templo não sobrou mais nada. O próprio Senhor Jesus já tinha profetizado, não ficará pedra, só o que sobrou é um muro lá em Israel, onde as pessoas vão lá para orar e ficam chorando, é conhecido como o Muro das Lamentações. Foi destruído mais ou menos 40 anos depois de Cristo, da morte dele. Os romanos entraram e destruíram. Outro dia eu explico essas coisas para vocês com mais detalhes, tá bom? Mas no tempo do Senhor Jesus, o templo havia sido revigorado, vamos dizer assim, amém? E continuavam cobrando um imposto para a manutenção do templo, para haver o pão dos sacerdotes, para o azeite que era colocado. Então, continuava havendo esse imposto. E a Bíblia diz que o nosso irmão Pedro está andando e ele é cobrado. Chegam para Pedro e perguntam assim, olha, o seu mestre não paga as de dracmas? Antes de eu falar sobre esse versículo 24, eu só queria mostrar a resposta do Pedro que eu acho bacana. Versículo 25 diz assim, e disse ele, sim. Amém? Ou seja, Jesus pagava. Aquilo que o Senhor Jesus ensinou, dai a César o que é e a Deus o que é, Jesus cumpria. Perguntaram para Pedro, o seu mestre paga o imposto do templo? A resposta foi imediata, sim, ele paga. Eu tenho certeza que se perguntassem para Pedro, o teu mestre devolve os dízimos? Ele responderia, sim, ele devolve os dízimos. Jesus tanto cumpria o que era da parte dos homens, como você pode ter certeza que ele cumpria o que era da parte do Pai. Amém, irmão? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu acho bacana esse versículo até para esclarecer isso para você. Porque tem gente hoje que despreza totalmente a questão do templo. Inclusive, eu até já falei aqui com vocês, mas sempre que eu posso eu volto nesse ponto, porque eu acho que é uma coisa que hoje em dia a gente precisa combater com muita força. Tem muita gente que luta contra o costume da igreja de congregar. Sabe, não, nós não temos mais que congregar, nós é que somos a igreja. Sim, nós somos o templo de Deus. Amém? O Espírito Santo habita em nós, diga glória a Deus. Mas em nenhum lugar da Escritura você vai ver nem Jesus, nem os apóstolos desincentivando a igreja de estar num lugar e congregar e buscar a Deus. Amém? O templo de Deus era um lugar tão importante que a Bíblia mostra os apóstolos indo ao templo para orar, para buscar a Deus. A Bíblia fala lá em Mateus no capítulo, em Marcos no capítulo 16, que eles estavam sempre no templo louvando, servindo, aliás em Lucas, no último capítulo, que eles estavam sempre no templo buscando a Deus, louvando a Deus. Amém?
Depois a Bíblia vai falar para nós lá em Atos capítulo 3, que Pedro e João, eles tinham o costume de ir ao templo para orar. Então, o lugar de adoração a Deus nunca foi desprezado. Amém? E o próprio Senhor Jesus ofertava, pagava, vamos dizer assim, o imposto para que o templo de Deus fosse mantido. Amém? Se algum dia você ouvir alguém falando, não, porque não precisa ter templo, não precisa ter igreja, você fala, pois Jesus não só frequentava o templo como seus apóstolos frequentavam, como o Senhor Jesus pagava fielmente o imposto para que o templo de Deus fosse mantido. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou falando? Perguntaram para Pedro, o seu mestre paga as dracmas? Se Jesus fosse algum tipo de anarquista que fosse contra o templo, o nosso irmão Pedro teria dito, não, Jesus não concorda com isso não precisa desse lugar. Ele respondeu de pronto, sim, ele paga. Fica bem claro isso para nós, amém? Agora, o que eu queria falar para você mesmo é outra coisa. Que quando nós somos de Deus, algumas vezes nós vamos ser cobrados pelos homens, amém? O problema deles, não sei se você percebeu, o problema deles não era com Pedro, o problema deles era com Jesus, amém? Sempre alguém queria ter algum motivo para falar de Jesus. Então imagina que chegassem em Pedro e falassem para ele, Pedro, teu mestre paga as dracmas? E Pedro tivesse dito, não. O que teriam saído dali falando? Esse Jesus aí, ele é um rebelde mesmo. Ele não está nem aí para o nosso templo. Ele não paga o imposto do templo. Você vê que o problema era com Jesus. Queriam falar mal de quem? Mas foram questionar Jesus? Foram questionar quem? Pedro. Irmão, quando você é de Deus, muitas vezes você será questionado. As pessoas não têm problema com você, elas têm problema com Jesus. Elas podem até não admitir isso, irmão. Todas as pessoas que perseguem o povo de Deus, que perseguem o povo de Cristo, o problema delas é com Cristo. Só que eles vão dizer que não, Jesus era legal, o problema é a igreja, são os seguidores dele. Não, irmão, ninguém tem nada contra a gente. O ódio que eles têm é da pessoa de Jesus. Amém? Jesus, ele falou claramente, lá em João no capítulo 17, ele está fazendo uma oração ao Pai, e ele diz assim, Pai, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que o mundo nos odeia? Porque nós recebemos a palavra de Jesus. E o problema deles não é com a gente, o problema deles é com a palavra. Porque, irmão, quando eu e você falamos alguma coisa, nós não falamos por nós mesmos. Por que eu prego que certas coisas são pecado? Porque eu tenho problema com as pessoas? Não, eu prego porque está escrito, porque é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Alguém vai chegar e vai falar assim, não, esses crentes aí, eles são preconceituosos. Irmão, nós não temos preconceito com pessoa nenhuma. Que venham todos para a casa de Deus e que entrem, serão todos bem recebidos. Amém, gente? Só que no momento que alguém chegar para mim e me perguntar algo, eu vou ter que dar a resposta da palavra. Eu vou ter que dar a resposta que Jesus daria. E eu gosto, irmão, da palavra de Deus, porque sempre que eu vejo alguém perguntando algo para Jesus, eu vejo que a resposta de Jesus sempre é a resposta da palavra. Lá em Mateus 19, a Bíblia diz que se aproxima, não precisa abrir não, só estou citando, apesar que está um capítulo aqui para frente, 2 aqui para frente, mas a Bíblia diz que se aproximam de Jesus e questionam Jesus acerca do divórcio. Perguntam para Jesus, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Isso está em Mateus 19. E o Senhor Jesus, ele responde assim, olha a resposta de Jesus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Portanto, deixará o homem pai e mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão os dois numa só carne? O que Jesus estava citando? Jesus estava citando a palavra. Jesus estava citando o livro de Gênesis. E ele fala assim, não tendes lido, ou seja, vocês não leram aonde? Na Bíblia. Irmãos, sempre que perguntavam alguma coisa para Jesus, Jesus sempre respondia com a Bíblia. Ele sempre respondia com a palavra, com aquilo que estava escrito.
Eu até acho uma coisa linda, irmão, eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. Imagine você que nós estamos reunidos aqui nessa manhã, o povo de Deus está aqui, nós viemos para adorar a Deus, amém? De repente, aquelas portas lá se abrem, e quem entra por elas? Jesus. Imagina o mestre entrando aqui agora, irmão. Que coisa maravilhosa. Ele caminhando, amém? Irmão, essa igreja é dele, esse altar é dele, esse púlpito sempre foi dele. Na mesma hora eu iria falar, mestre, por favor, o púlpito é teu. E eu ia sentar, e onde você está sentado para ouvir ele pregar, irmão? Eu não sou besta, não sou idiota. Amém? Eu quero ouvir, diga glória a Deus. Agora, o que eu vou falar para você talvez vai te surpreender. Se Jesus subisse aqui nesse púlpito, como eu estou aqui, sabe o que ele ia fazer? Ele ia falar assim, irmãos, a paz seja convosco. Amém? Abram a Bíblia. Pastor, o senhor está falando que Jesus ia abrir a Bíblia? Irmão, Jesus sempre abriu a Bíblia. Jesus sempre falou o que estava escrito. Em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga e pediu para ler. E deram para ele o livro do profeta Isaías, e Jesus leu o livro do profeta Isaías. Jesus sempre falou o que está escrito. Ele nos deu a palavra dele. Amém, irmão? Então entenda uma coisa. A nossa resposta tem que ser a resposta que Jesus daria, a resposta da palavra. E por que as pessoas nos odeiam? Jesus falou, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. O problema deles não é conosco, é com a palavra de Deus. Amém? Porque as pessoas querem viver uma vida pecaminosa, as pessoas querem beber, quando eu falo bebida alcoólica, querem se prostituir, querem viver uma vida, irmão, totalmente, vamos dizer assim, alienada, separada daquilo que Deus falou na palavra dele, e elas querem ser aprovadas. Amém? Não querem que alguém chegue para ela e fale, ó, isso aí está errado. Só que a palavra de Deus fala quando aquilo está errado, e é nosso dever, nós como povo de Deus, é nosso dever falar, dizer o que está escrito. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando você faz isso, se prepare, porque muitas vezes você vai ser cobrado. As pessoas vão chegar buscando, procurando meios, maneiras de tentar, colocar você contra a parede, vão questionar você. O problema dela não é com você, o problema dela é com Jesus. E fique em paz, porque um dia vai ter uma recompensa para você. Lá em Mateus, no capítulo de número 5, lá no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí ele fala, por minha causa. Aí ele fala, grande é o vosso galardão no céu. Galardão é recompensa. Vai ter uma recompensa para você. Amém? Aquele que sofre perseguição por causa da justiça, por causa de Cristo, por ser de Deus. Amém? Agora, se perseguem você porque você está dando motivo, é outra história. Ai, pastor, lá na minha rua todo mundo fala mal de mim. Por quê? Mas só porque eu estou devendo para todo mundo, pastor. Então, estão falando mal de você com razão. Podem me chamar que eu vou falar mal de você também, ué. Que negócio é esse? O crente não pode dever nada a ninguém, irmão. Nós temos obrigação de dar um bom testemunho, de ter um bom nome. Diga glória a Deus. Agora, se falam mal de você porque você é de Jesus, porque você é de Deus, porque você ama a palavra, você prega a palavra, fique em paz, porque vai ter uma recompensa para você no céu. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus por isso. Mas se prepara. De vez em quando você vai ser cobrado. O mundo espera algo de nós, porque nós somos de Jesus. O problema deles era com Jesus, mas foram questionar Pedro. O teu mestre, ele paga as dracmas? E ele respondeu sim, ele paga. De vez em quando, irmão, vão questionar você, vão tentar buscar alguma coisa, fique em paz. Ninguém tem problema com você. Quando eles arrumam um problema com você, na verdade é com Jesus que eles estão arrumando. Amém? Fique em paz com relação a isso aí. Eu estava esses dias atrás, foi semana passada. Eu estava falando quando os homens procuraram Samuel e pediram um rei. Quem lembra? Vocês lembram? Os anciãos de Israel chegaram para Samuel e falaram, dá-nos um rei como tem todas as outras nações. Aquilo pareceu mal aos olhos de Samuel. E quando ele foi orar a Deus, Deus falou com ele, Samuel,
ouça o que o povo está te pedindo. Porque não é a você que eles têm rejeitado, é a mim que eles têm rejeitado. O problema deles não era com Samuel, o problema deles é com Deus. Então fique em paz, a sua vida está nas mãos de Deus. Ninguém vai poder tocar em você, fazer mal para você. Posso ouvir um amém, pessoal? Eles chegam para cobrar Pedro. Fique em paz. O mundo espera algo de nós. Antes de eu terminar aqui, só queria ler para você. Deixa marcado aqui o Mateus. E lá em Romanos 8. Queria mostrar isso aqui. Romanos 8, 19. Romanos 8, 19. A Bíblia diz assim, ó. Porque a ardente expectação da criatura espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. As pessoas aí fora esperam algo de nós. Olha para o teu próximo aí e diga, esperam algo de você. E o que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que mostrar Jesus. Mostrar quem Ele é, mostrar o caráter dele. E a gente mostra isso na nossa vida. Cobraram Pedro e Pedro respondeu, sim, ele paga. E aí Pedro entrou em casa para falar com Jesus. Volta lá agora, volta lá pro Mateus. Amém? Capítulo 17, lá onde nós estávamos, versículo 25. E disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Antes de eu comentar o que Jesus perguntou para Pedro, só falar uma coisa para você. Pedro entrou em casa pensando em levar um problema para Jesus. E antes mesmo dele falar com Jesus, Jesus já tinha uma resposta para ele. Irmão, nenhum problema que você tenha, nunca, nenhum, pegou Jesus de surpresa. Amém? Se você tem uma luta, seja ela qual for, se você tem um problema, seja ele qual for, o Senhor Jesus já sabe exatamente o que Ele vai fazer. Lá naquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia fala que havia uma multidão. E o Senhor Jesus olha para um dos discípulos dele, o Filipe, e ele pergunta, Filipe, e agora? Aonde nós vamos conseguir? Como nós vamos arrumar pão para todo mundo comer? Só que o evangelista ele fala claramente que Jesus pergunta aquilo para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus pergunta para Filipe, e agora? Parece que Jesus está assustado, parece que Jesus está preocupado. Como é que nós vamos fazer? Mas Jesus já tinha a resposta. Irmão, Jesus sempre tem a resposta. Amém? O seu problema, mais uma vez, não pegou Jesus de surpresa. Você talvez está lá, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Jesus já sabe o que vai fazer. Eu nunca tive, você nunca teve uma situação onde Jesus olhasse e falasse, e agora? E esse demônio, como é que eu vou arrancar ele? Meu Deus do céu, esse é difícil. Não, irmão. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aquilo que é muito grande para você, para Jesus é nada. Então, quando você for a Ele, você pode ir sabendo, Ele já tem uma resposta para mim. Ele já sabia de antemão, antes mesmo do problema acontecer, Ele já sabia que ia acontecer e Ele já tinha uma resposta para mim. Pedro entra em casa para falar com Jesus e antes dele falar que ele foi cobrado, que ele foi questionado, Jesus já chega dando uma resposta e perguntando para ele, né? Versículo 25. Que te parece, irmão? Jesus perguntando. De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? 26. E disse-lhe Pedro, dos alheios. E disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. 27. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. São muitas lições aqui, amém? O Senhor Jesus pergunta para Simão, Simão, de quem é que os reis da terra cobram imposto? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro responde, dos alheios, dos estrangeiros. Aí o Senhor Jesus fala, logo estão livres os filhos. Parece, irmãos, de alguma forma, que Jesus está questionando a justiça, né, daquele imposto que é cobrado.
Algumas vezes a gente sente que o que a gente paga não é justo. Nós, por exemplo, irmão, não vou entrar no mérito aqui porque não quero ficar falando aqui, vai parecer que eu estou falando de política e eu estou pregando a palavra de Deus. Mas você sabe que nós vivemos num país onde nós somos, vamos dizer assim, muito injustiçados com relação a isso. É verdade ou não é, pessoal? Nós somos um dos povos no mundo que mais paga imposto e que recebe menos em troca. Se o que nós pagássemos ainda voltasse para nós em forma de benefício, mas a verdade é que a gente sustenta alguns privilégios aí, e a gente sabe disso. E aí, pastor, o que nós vamos fazer? Vamos brigar, vamos quebrar tudo? Não. Nós que somos de Deus, a gente não precisa disso. Porque a nossa prosperidade não vem nem da direita e nem da esquerda, ela vem do alto. Amém, irmão? Jesus, ele fala uma coisa para Simão. Ele diz assim, Simão, para que os não escandalizemos, ou seja, para não haver escândalo. Homem de Deus, mulher de Deus, tem coisa que você precisa entender isso aqui. Tem coisa que você tem que fazer, não porque é justo ou porque é injusto, mas você tem que fazer porque você é filho de Deus, para que o nome de Jesus não seja, para que o nome de Jesus não seja zombado, escarnecido. Amém? Jesus falou, eu poderia talvez falar que eu não vou pagar esse imposto porque o templo é meu. Eu sou filho. Amém? Mas não vamos escandalizar esse povo não. Para que não os escandalizemos, você vai e aí sobre o peixe eu já falo com você. A questão é a seguinte, irmão, faça tudo para não dar nenhum tipo de escândalo. Você que é de Jesus, a sua vida tem que ser vivida de maneira a que o nome de Jesus, o nome dele, nunca seja zombado, nunca seja escarnecido. Infelizmente, irmão, tem muita gente que ela vai ser, olha para o pastor, ela vai ser cobrada no dia do juízo. Tem muitas pessoas hoje, irmão, que não querem vir para o Evangelho, e o problema delas com o Evangelho é o pecado, é o erro, é a falha que ela viu um filho de Deus, uma filha de Deus cometer. Aqui mesmo no capítulo, você está no capítulo 17. Se você for um pouquinho para frente, capítulo 18. Amém? Capítulo 18. No versículo de número 6, o Senhor Jesus... Não, você está no 17, você vai uma folha para frente, talvez dependendo da Bíblia, na mesma folha. No versículo 6, ele vai dizer, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus está dizendo, é impossível, é inevitável, haverão escândalos. Enquanto nós estivermos aqui, irmão, nós vamos ouvir falar de escândalo. O que é o escândalo? O escândalo são aquelas coisas que não deveriam acontecer no nosso meio, mas que infelizmente acontecem e fazem pessoas tropeçar, fazem pessoas perder a fé, tanto gente de dentro como gente de fora. Quantas pessoas que já não saíram de igreja? E quando eu falo da igreja, eu falo da nossa e falo de todas. Amém, irmão? Quantas pessoas já não se afastaram porque foram escandalizadas? Porque viram um pastor fazer algo que não devia, um obreiro. E às vezes não precisa nem ser o pastor ou o obreiro, o próprio irmão da igreja. Amém? Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão e ele falou para mim, olha pastor, tal coisa assim assado, essa pessoa frequentava a igreja, depois nunca mais veio na igreja. E eu lembrei desse versículo, Jesus falou, é inevitável. Infelizmente, irmão, não tem como, vão acontecer. Sabe por quê? Às vezes a gente escandaliza as pessoas até tentando fazer o certo. Nos falta sabedoria, nos falta instrução e a gente acaba, irmão, escandalizando. A Bíblia diz que o Pedro, ele tentou ajudar Jesus. Lembra? O Senhor Jesus estava sendo levado preso e ele tomando a espada, coitado, ele meio desajeitado, ele não era soldado, ele era pescador. Ele foi dar um golpe no servo do sumo sacerdote e cortou a orelha dele. Pedro queria ferir alguém?
Pedro queria fazer o quê? Defender Jesus. Às vezes, até tentando defender Jesus, defender a fé, irmão, a gente acaba machucando os outros. Tem quantas pessoas por aí que não estão feridas aí? Por quê? Porque um crente chegou, sabe, tentando ser muito justo. Ele chegou para alguém e falou assim, se for para ser desse jeito que você é, melhor sair da igreja. E a pessoa saiu mesmo. Nunca fale isso para ninguém, tá, irmão? Nunca. Eu lembro de um dia, não vou falar onde foi não, mas foi numa outra cidade. Um irmão chegou, um irmão da igreja, um obreiro até. Ele chegou em mim e ele estava assim, pastor, o senhor não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Sabe o irmão fulano? O irmão fulano era uma pessoa que frequentava a igreja, era muito assídua. Eu disse assim, o que tem? Pastor, acabei de ver ele no bar tomando uma cerveja, pastor. Ah, pastor, mas como é que pode? Eu quase entrei dentro do bar para falar para ele nunca mais botar o pé na igreja. Eu falei, mas não faça isso de jeito nenhum. Aí ele falou para mim, mas como, pastor? Ele vem na nossa igreja e vai naquele lugar. Eu falei, irmão, deixa eu explicar uma coisa. Em primeiro lugar, ninguém aqui foi colocado como porteiro do reino do céu para dizer quem entra e quem sai. Pelo contrário, o nosso papel é trazer todos. Amém? Você não sabe, falei para ele, falei assim, você não sabe se o irmão tem um vício e ele já está vindo na igreja para se libertar. Fala a verdade. Quantas irmãs que não estão na igreja, que tem um marido que é viciado, que bebe cerveja, bebe pinga, usa maconha, faz tanta coisa errada. E ela fica tão feliz quando ele vem na igreja assistir um culto. É verdade ou não é? Ela está lá convidando, vamos para a igreja. E um dia ele decide, tá bom, eu vou. Aí ele vem e ele gosta. Ele gosta da pregação. Jesus começa a trabalhar na vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Ele ainda não está liberto do vício. Às vezes ele até entende que aquilo está errado. Ele até entende que aquilo ali é ruim. E ele começa até a fazer campanha para se libertar. Mas ele ainda não teve a fé para se libertar. Falta entendimento. Amém? Quantas pessoas, irmão, que não ficaram na igreja há anos fumando para um dia conseguir parar? Agora imagina, a pessoa está no processo da libertação, no processo da conversão. E alguém chega para ela e fala assim, é melhor você nem ir mais na igreja, usando esse negócio. Irmão, aquela pessoa vai parar de vir para a igreja, porque você falou para ela. Eu pergunto, lá no mundo, para onde a pessoa vai, lá ela vai parar de beber? Ela vai parar de fumar? Ela vai parar de se prostituir? Não vai, irmão. O lugar onde as pessoas param de pecar é aqui. Amém? Então, o pecador tem que vir para a igreja sim. Amém? Aqui, ele nunca vai ouvir que não tem problema beber, que não tem problema se prostituir, que não tem... Não, usa droga que não tem problema. Aqui ele vai ouvir que isso é errado, que isso é pecaminoso, que isso é do diabo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas aqui ele está sendo tratado. Aqui ele está recebendo o remédio que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Só que às vezes a gente quer se meter no meio do caminho, a gente quer ser tão santo, que a gente expulsa a pessoa da igreja, e aí lá no mundo ela não vai parar nunca. Deixa o pecador vir, irmão. Amém? Eu não estou dizendo para você que nós concordamos com o pecado dele. Pelo contrário, nós abominamos o pecado dele, porque a palavra de Deus o abomina. Amém? Mas aquele pecador precisa receber a palavra. Ele precisa ouvir Jesus. Porque se ele não ouvir, ele nunca vai ser liberto. Eu falei para aquele irmãozinho que viu o outro lá no bar bebendo, eu falei, a partir de hoje, você tem uma responsabilidade de orar por ele. De clamar a Deus, Senhor, toca nesse irmão. Porque esse irmão vai ser liberto em nome de Jesus, diga amém. Essa semana eu estava lembrando, agora eu posso falar do lugar. Quando é coisa ruim, a gente não fala. Quando é bênção, a gente fala. Lá em Suzano tinha um irmão que ia na igreja, o irmão Sebastião. Irmão Sebastião, o senhor assistiu esse culto? Jesus te ama, eu te amo também. O homem de Deus abençoado, pessoal. Quantas vezes ele abriu a casa dele para mim, para minha esposa? Era uma pessoa maravilhosa. E um dia ele falou para mim, ele falou assim, pastor, quando eu comecei na igreja, olha o testemunho dele. Ele falou assim, pastor, eu ia nos cultos, assistia a reunião, ele disse que às vezes ele tomava até santa ceia. Escuta isso. Ele falou assim, pastor, mas eu era um sem vergonha. Porque eu acabava de sair da igreja, às vezes eu já ia para o bar beber. Ele falou assim, pastor, às vezes eu estava no culto olhando mulher dentro da igreja. E ele disse para mim que chegou
que chegou a cantar irmã saindo da igreja. Ele falou para mim, falou assim, pastor, eu vi ali uma moça ali sozinha, às vezes chegava nela e falava, ó, você não quer sair comigo? Eu falei assim, irmão, dentro da igreja você fazia isso? Deixai vir a mim os pequeninos. Deles é o reino do céu, diga glória a Deus. Aleluia. Aí, pessoal, olha para o pastor. O que eu quero que você... O senhor literalmente segurou o anjo hoje, aí, pastor? Aleluia. Aí, voltando ao que eu estava falando para vocês aqui, irmãos, olha para mim. Ele falou para mim, falou assim, pastor, eu ia na igreja e fazia essas coisas. O senhor acredita? Aí eu falei, irmão, eu acredito porque eu já vi muita gente dentro da igreja que só Deus. Ele falou assim, pastor, mas um dia eu estava no culto, um dia eu estava na reunião e Deus falou tão forte comigo. O pastor estava pregando, mas Deus usou ele, me quebrou todinho, pastor. Naquele dia, eu levantei a minha mão no culto e eu fiz uma aliança com Deus. Deus, a partir de hoje, eu nunca mais vou para tal lugar. Pastor, larguei tudo que era errado. Encontrei uma mulher de Deus, me casei, pastor. Desde então eu posso dizer, eu sou um santo homem de Deus. Nunca traí minha esposa, nunca olhei para outra mulher, nunca mais, pastor. Meu negócio é cuidar da minha família, trabalhar e vir para a igreja. Irmão, Jesus mudou aquele homem, diga bem. E se alguém tivesse chegado para ele e falado, é melhor você sair da igreja? Porque aquele homem talvez teria continuado no mundo e teria se tornado, me perdoa, o maior sem vergonha. E se tivesse morrido, estaria onde? No inferno. Amém? Vamos sempre fazer tudo de maneira a não escandalizar ninguém, irmão. Lembra disso? Cada passo que eu der, eu tenho que dar pensando, eu tenho que glorificar a Deus com a minha vida. Se eu vou falar alguma coisa que vai atrapalhar alguém, que vai tirar alguém da igreja, então eu não vou falar, vou me calar. Porque aquela alma é de Jesus. Jesus pagou um preço alto por aquela pessoa. Jesus olhou para Simão e disse, Simão, para a gente não escandalizar esse povo, ou seja, vamos fazer para que não haja escândalo. Guarda essa palavra, amém? Vamos fazer para que não haja escândalo. Vamos cumprir toda a justiça. Vamos fazer tudo de maneira a nunca atrapalhar a fé de ninguém. Diga amém. Aí vem o nosso milagre. Voltando lá para o capítulo 17, versículo 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Gente, que coisa maravilhosa. Talvez você não consiga ver aqui uma pesca maravilhosa. Eu vejo, irmão. Pedro estava precisando pagar uma conta. Quem aqui, irmão, já... Às vezes nem era uma conta tão grande, mas quem aqui já chegou a ficar preocupado porque tinha uma conta que não conseguia pagar? Levanta a mão. Conta simples, conta de água, conta de luz, um aluguel. Quem já passou um perrengue assim? Fala a verdade. Na hora que chegou o recurso, foi um milagre? Foi ou não foi? Foi uma bênção? Foi ou não foi? Irmão, quantas vezes? Eu falo para você, irmão, quantas vezes aqui na igreja a gente ora a Deus para Deus mandar uma bênção dessa? Um dia, vou contar rapidinho um testemunho meu. Eu era pastor de Campos do Jordão, nunca esqueci desse dia. Nós estávamos, pessoal, nos últimos 2 dias do mês. Era uma sexta-feira, amém? Eu ia ter uma vigília na igreja. E depois, o último dia do mês era o sábado. Irmão, na Igreja da Graça, a gente sempre precisa terminar o mês com a igreja certinha. A gente não pode deixar nenhuma conta para trás. Tem que terminar o mês, pagar tudo, honrar todos os compromissos. Amém? E eu tinha um compromisso para honrar, irmão, que era um compromisso de... Agora já passou um tempo, mas se eu tiver errado aqui, você me perdoa. Uma parte eu lembro bem, a outra às vezes me falta um pouco. Mas se eu não me engano, era um compromisso de R$400 que eu precisava. Acho que era mais ou menos isso. Amém? Então eu precisava levantar R$400 de oferta naquele dia. Era uma sexta-feira, ia ter a vigília. Amém? No sábado não ia ter nada. Eu até lembro que o sábado era um feriado. Eu sabia, a cidade ia estar vazia, não ia ter nada. O que aconteceu? Eu tinha os 3 cultos da igreja. Nos 3 cultos da igreja, culto de manhã, de tarde e de noite, a oferta que entrou o dia todo foi R$80, eu lembro até hoje. Só que eu tinha a vigília.
E a vigília ia ser grande, a igreja ia estar cheia. Os cultos foram cultos pequenos porque a maioria do pessoal ia na vigília. Aí eu falei, amém, a igreja vai estar cheia na vigília, então eu vou levantar rapidinho o que eu preciso. E realmente, uma igreja estava cheia, tinha bastante gente. A igreja lá, na época, lá devia caber umas 80, 90 pessoas sentadas, que tinha até mais de 100 pessoas, estava cheinha, bonitinha. E eu preguei, irmão, e foi bonito, foi aquela glória de Deus, todo mundo adorando a Deus, amém? E eu já estava no coração assim, pensando, eu vou levantar uma oferta, eu vou falar para os irmãos, eu estou precisando aqui, eu tinha levantado 80, eu ainda estava precisando de uns 300 e tantos reais. Eu vou levantar aqui, irmão, se preciso de alguém com 10, com 20, com 50, eu chego lá, amém? Só que quando chegou na hora da oferta, eu preguei tudo, quando chegou na hora da oferta, eu senti no coração, irmão, foi uma coisa de Deus. Não recolhe nada, não levanta nada. Só recolhe, só passa a sacola e recolhe. Estava lá no meio da vigília, eu falei para o obreiro, falei assim, irmãos, passa aí a sacola, se alguém tem algum dízimo para entregar, alguma oferta, só coloca aí, glória a Deus, Deus abençoe. Os obreiros passaram a sacola, recolheram, eu terminei a vigília, amém, irmão? No que eu terminei, eu fui para dentro do escritório para contar a doação, e aí eu lembro bem, tinha entrado mais uns 120 reais. Então, eu levantei 80 durante o dia, mais uns 120, eu tinha uns 200, ainda faltava o dobro, ainda faltava mais de 200, mais ou menos isso. Irmão, mas me deu uma tristeza, que eu falei assim, Jesus, eu precisava tanto, tá faltando 200 reais, e agora, como é que eu vou fazer? Isso que eu estou falando para você é uma coisa de 20 anos atrás, 200 reais era muito dinheiro ali, para mim. Eu falei, Jesus, e agora? Aí me veio aquela coisa no coração, mas eu não falei para você que era eu que ia fazer, fique em paz. Eu falei, então amém. Saí do escritório, os obreiros ainda estavam lá, falei, gente, vamos lavar a igreja. A gente começou a lavar a igreja, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a gente está lá jogando água, lavando, amém? Rapidinho, a igreja no salão não era grande, lavamos rapidinho, limpamos as cadeiras, colocamos tudo no lugar. E eu lembro que eu subi, eu morava num quartinho em cima da igreja, eu era solteiro, eu subi, tomei um banho, troquei de roupa e desci. No que eu desci, a maioria do pessoal já tinha ido embora, até os obreiros. Eu lembro que tinha uma moça que estava esperando o ônibus, a Fernanda. Hoje a Fernanda tinha uns 15 anos, hoje ela é casada, até a filha dela já deve estar da minha altura. Mas a Fernanda, na época, era jovem obreira da igreja. E ela falou assim para mim, pastor, vou esperar o ônibus aqui. Eu falei, tá bom, filha, fica à vontade. E eu entrei para dentro do escritório. Daqui a pouco, irmão, coisa de 6h30, 7 horas da manhã, ela bate na porta do escritório. Aí eu falei assim, pode entrar. Ela falou assim, pastor, passou um irmão aqui e deixou o dízimo. Eu falei, dízimo? Sábado, feriado, essa hora. Eu falei, quem é? Igreja pequena, irmão. A igreja tinha juntando todo mundo lá, devia ter uns, quase, acho que não tinha 300 membros da igreja. Então todo mundo se conhecia. Eu falei, quem é? Ela falou assim, pastor, nunca vi. Parou um carro aqui na porta, aqui, um carro bonito, o irmão falou, quero devolver o dízimo, entregou o dízimo para mim, eu falei que eu era obreiro, e entregar para o senhor. E ele foi embora. Entregou o dízimo, entregou. Eu falei, tá bom. Irmão, eu lembro como se fosse hoje. Ela pegou, entregou. Eu fiz assim, ó, o envelope aqui, coloquei dentro da Bíblia, fechei a Bíblia e falei, Jesus, obrigado, eu creio que o senhor mandou até mais do que eu precisava. E aí, pessoal, eu peguei o envelope, abri, fiz desse jeito, peguei o envelope e abri. E quando eu comecei a contar, irmão, eu acho que eu nunca tinha visto tanta nota de 100. 100, 200, 300, 400. O irmão mandou um dízimo de mais de R$1.000, pessoal. Eu precisando de 200. Amém? Jesus mandou o que eu precisava. Jesus mandou um peixe lá. Aleluia. Deus é bom, não é, pessoal? Mas como eu glorifiquei a Deus, irmão? Porque naquele sábado não entrou mais ninguém na igreja. Fiquei o dia inteiro lá com a igreja lá aberta, lá sozinha, lá não passava nem gente para entrar e pegar e beber água na igreja, irmão. Nem pedi para usar o banheiro, não entrou ninguém para pedir. A igreja a cidade estava vazia, mas Jesus mandou o que eu precisava. Para mim, aquele foi um grande milagre. Você crê que Deus pode mandar um milagre? Palavra de Deus para você, irmão. Sempre na boca do peixe vai ter o que você precisa. Você sabe que tinha uma cidade que ela ia ser destruída. E da boca do peixe saiu um profeta para salvar a cidade. Quem lembra disso? Jonas não queria ir para Nínive, irmão. Vocês lembram dessa história? Não queria ir. Então, ele estava indo na direção oposta, Deus mandou uma tempestade, amém? E por fim,
para que aquele barco não fosse destruído, Jonas foi jogado ao mar. Olha para mim, irmão. Essa moeda aqui que apareceu na boca do peixe. Eu creio, olha para mim. Eu creio que Deus é poderoso até para criar o dinheiro. Deus era poderoso para fazer a moeda até, vamos dizer assim, surgir ali dentro da boca do peixe. Só que Deus não faz essas coisas. Deus não falsifica dinheiro. Amém, irmão? O dinheiro está aí. Diga glória a Deus. Sempre que Deus precisar, guarda isso aqui que eu vou falar para você. Sempre que Deus precisar que algo chegue na tua mão, Ele vai arrumar algum meio daquilo acontecer. Diga glória a Deus. Jonas precisava chegar em Nínive. Diga amém. Então os marinheiros precisaram jogar o Jonas no mar. Amém? Deus sabia, irmãozinho, irmãzinha, que Pedro e Jesus iam precisar pagar aquela conta. Então, eu só tenho uma explicação para você. Alguém estava andando de barco no mar da Galileia. Amém, gente? Essa pessoa tinha dinheiro no bolso. Olha para o irmão e fala, a pessoa tinha dinheiro. E das duas, uma. Olha para o pastor. Ou a pessoa foi mexer com o dinheiro caiu no mar. Amém? Ou então Deus mandou, pega essa moeda e joga. Você crê que Deus pode fazer isso? Essa parte da história não está na Bíblia. Mas se o dinheiro foi parar ali dentro, alguém jogou aquele dinheiro ali. Amém ou não? Palavra de Deus para você. Nem sempre o que você pensa que você está perdendo, você está perdendo. Às vezes aquilo que você deixou cair na água, cair no mar, alguém precisava encontrar aquilo depois. Fique em paz, diga glória a Deus. Jonas, naquele barco onde ele estava, ele era um desperdício. Ele estava causando uma tempestade. Mas quando Jonas foi lançado no mar, o peixe foi e engoliu ele, amém? E depois o peixe vomitou, cuspiu Jonas lá onde ele precisava estar. Diga amém. No dia que Deus falar para você, meu filho, pega esse dinheiro aí e oferta. Fique em paz, você não precisa mais daquele. Mas tem alguém que vai precisar. Mas como assim, pastor? Alguém vai ser evangelizado depois, porque a igreja esteve aberta. Assistiu a televisão, amém, irmão? Tudo isso por quê? Porque você pegou aquilo e lançou sobre as águas, você investiu, você semeou, você plantou. Quem está entendendo, diga amém. Você irmão, você não faz ideia de quantas vezes alguém foi salvo, alguém foi abençoado, alguém pagou uma conta, alguém se livrou de um problema, porque você teve fé de pegar uma moeda e lançar. Você entregou o seu dízimo, você entregou a sua oferta. Você lançou, parece que você perdeu, mas ela chegou no lugar que tinha que chegar, irmão. Eu não esqueço de um dia que eu vi o testemunho da mulher. A mulher falando que ela estava num ódio tremendo, irmão. O marido dela tinha traído ela. Olha, escuta isso aqui, que isso aqui vai ajudar você. E você sabe que o diabo ele é sujo. Ele coloca às vezes um sentimento de ódio no coração da pessoa. E a pessoa perde completamente o juízo. Essa mulher tinha 2 crianças pequenas. Ela disse assim, eu vou punir meu marido. Eu vou me matar. Vou matar os 2 filhos dele, vou me matar e depois ele vai ter que conviver com isso. Imagina a situação, amém? O que acontece, igreja? Olha para mim. Ela não teve coragem de fazer durante o dia. Ela esperou anoitecer. Quando escureceu, ela falou, agora eu vou pegar a faca. Olha que coisa suja. Vou matar as crianças e vou me matar. Imagina. Amém? Só que ela ficou com medo de acender a luz do quarto e acordar as crianças. O que ela fez? Vou ligar a televisão. Amém? Quando ela liga a televisão de madrugada, quem é que está lá pregando? Ela liga a televisão, o missionário está lá e fala, senhora, não faça isso. Eu falo para você, era de Deus ou não era? E se eu e você não tivéssemos ofertado, dizimado, entregado o patrocinador? E se você não tivesse pegado a moeda e lançado? Alguém precisava encontrar aquela palavra, diga glória a Deus. Alguém precisava daquilo que estava na boca do peixe. Fique em paz que depois o que é seu vai chegar na sua mão. Diga glória a Deus.
Assim como Jesus preparou para o Pedro, Ele vai preparar para você também. Mas confia na providência de Deus. Deus está cuidando de você. Amém, Jesus? Quantos irmãos que já não estiveram perdidos e foram salvos porque um dia passaram por aqui e essa igreja estava aberta? E se nós não tivéssemos condição de manter essa igreja aberta? Fica com essa palavra no coração. Amém, Jesus? Deus tem mais para falar com você. Eu já até falei mais do que o nosso horário permitia aqui. Eu quero fazer uma oração por você e você vai ser muito abençoado agora. Fiquem de pé todos vocês em nome de Jesus. Eu queria que você pegasse aquele pedido que você fez da campanha, que você segurasse ele agora assim na sua mão, em nome de Jesus. Irmão, Deus é contigo. Você não vai abandonar o seu barco. Você vai viver o maior milagre da sua vida. Diga, eu creio. Em nome de Jesus. Diga, eu viverei o maior milagre, a maior bênção da minha vida. Em nome de Jesus. Diga, eu creio. O Senhor tem para mim a resposta que eu preciso. Irmão, irmã, com seus olhos fechados agora. Tem pessoas aqui que precisam hoje tomar uma decisão de abandonar aquilo que é errado. Precisam se arrepender. E o arrependimento não é só quando você chora. Talvez você precise sim chorar. Mas o arrependimento é quando você muda. É quando você toma uma decisão e você diz, eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais essa sujeira. Agora eu quero Jesus, eu quero Deus. Se você está aqui hoje, irmão, e você ainda não tomou essa decisão, agora é o momento. Este é o momento, essa é a hora. O Senhor está olhando para você. Abandone hoje tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Peça perdão a Ele agora, em nome de Jesus. Clame pela misericórdia dEle. Diga, Pai, em nome de Jesus. Diga, eu creio que o Teu sangue me purifica de todo pecado. Fale com Deus agora. O sangue de Jesus está te limpando nesse momento. Está purificando você nessa hora. Você está sendo perdoado, está sendo purificado, está sendo perdoado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A Tua palavra diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Obrigado, Jesus. Está escrito que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha, meu Deus, para este que está confessando agora e que está dizendo, Deus, eu vou deixar essa prática suja. Eu vou, meu Deus amado, abandonar aquilo que não te agrada. Eu creio que nesta hora o Teu sangue vem e limpa esta pessoa. E ele se torna num filho de Deus. Ela se torna numa filha de Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome. E agora, homem de Deus, mulher de Deus, você vai levantar as suas mãos aí onde você está. Jesus tem a resposta para você, meu irmão. Ele tem a resposta antes mesmo do problema acontecer. Antes mesmo deste mal se levantar contra você, meu irmão. Deus já sabia. E Ele já tinha preparado a solução. Ele já tinha preparado a resposta. Ele tem uma resposta para você hoje. Em nome de Jesus, pela fé, receba o milagre de Deus na sua vida agora. Receba a resposta de Deus que você precisa, no nome de Jesus Cristo. E eu levanto a minha voz como homem de Deus, como ministro da palavra de Deus, e eu abençoo a tua vida agora. E eu digo, toda obra maligna,
toda obra do diabo, todo espírito imundo, todo demônio que tem se levantado contra a sua casa, a sua família, que tem se levantado contra a sua vida financeira, eu digo agora, bata em retirada. Saia da saúde desta pessoa, saia do casamento desta pessoa. É agora, homem de Deus, é agora, mulher de Deus. É a hora da batalha, é a hora da guerra. Deus está olhando para você. Levante a sua voz agora e com toda a fé que você tem, determine agora, diga a esse mal, diga a essa obra maligna, que ela não vai ficar na sua vida, que ela não vai ficar na sua casa, que não vai ficar na sua família. Em nome de Jesus, erga a sua voz agora e diga: espírito de enfermidade, vai embora, saia da minha família, saia do meu casamento, do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe. Vai determinando agora, todo mal, saia dessa pessoa, vai embora, em nome de Jesus, todo mal, agora, em nome de Jesus. Levante o seu pedido, feche os olhos. Senhor, e eu peço a unção do Senhor aqui agora, porque se houver no nosso meio alguém que está sendo vítima de um demônio, vítima de um espírito imundo, de uma obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, esse demônio agora vai estremecer, ele vai pular para fora e vai largar essa pessoa, vai sair do caminho dela. Aonde houver uma amarração, um impedimento, algo atrapalhando, amarrando esta vida, eu digo agora: mal, saia, saia, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo agora toda obra maligna, eu repreendo agora toda obra do diabo, todos os demônios, e eu digo: saiam, saiam, saia até mesmo o espírito da morte. Você, espírito assassino, que já disse para essa pessoa que a solução para ela é tirar a vida, ela não vai conseguir pagar as contas, ela não vai conseguir resolver os problemas dela. Eu digo agora: você, pare de enganar essa pessoa e saia da onde você está escondido e vá embora, vá embora, agora, saia, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deixe esta vida, vá embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Levante o seu pedido agora e comece a declarar a sua vitória. O mal que te atrapalhava já saiu, meu irmão. Toma posse da sua bênção agora. E a igreja comece a glorificar a Deus. A igreja comece a adorar o Senhor agora, pela fé. Receba a vitória. O pedido que está na sua mão, pela fé, minha irmã, pela fé, meu irmão, já não é mais um pedido, já é uma resposta que Deus te entregou. Se você crê, levante a sua voz agora e diga: eu tomo posse da bênção. Diga: eu recebo o milagre, eu recebo a vitória. E quem crê pode dar glória a Deus. Quem crê pode adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, de balabalaba chora balaba clama na balaba. Ribalaba chora bala canturiolo meneclimiri andala balaba. Cadê aquela glória? Cadê aquele louvor? Aquela adoração? A voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Enquanto você adora, meu irmão, a resposta está chegando. Deus já preparou, irmão. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor ouviu a nossa oração e nos respondeu. E eu declaro que todos que vieram nesta manhã, meu Pai,
estão saindo daqui com a bênção, estão saindo daqui com o milagre. Você que crê, diga glória a Deus. Você que crê, diga em nome de Jesus, eu tomo posse da minha vitória. Diga, eu tomo posse do meu milagre, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pega esse peixe, coloque ele só um pouquinho no banco que está atrás de você e vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. A resposta de Deus chegou para você agora, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, antes da gente encerrar aqui, eu vou fazer uma oração pelo pessoal que está em casa, amém? Eu queria pedir, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu estou unindo a minha fé, Senhor, com a fé do teu povo agora. Meu Deus, tem muita gente, Pai, que chegou aqui hoje, que veio hoje para esse culto precisando de uma resposta. E tem pessoas, meu Deus, em casa agora. Meu Deus amado, pessoas que estão enfermas. Pessoas, Senhor amado, que estão, meu Pai, enfrentando lutas, enfrentando problemas e nem sabem mais o que fazer. Mas nesta oração, fecha os olhos e ora, fala com Deus. Nesta oração agora, Pai, o Senhor está enviando socorro. O Senhor está enviando ajuda. Meu irmão, ore a Deus. Se você lembrar o nome de alguém, fale o nome daquela pessoa agora. O Senhor está visitando aquela pessoa agora. Pai, abençoe. Abençoe em nome de Jesus este, meu Deus, que vai receber esse vídeo. Em nome de Jesus, meu Pai, manda o milagre, manda a resposta, a cura, a libertação. Eu repreendo todo o mal na vida dessa pessoa, unindo a fé, meu Deus, com a fé deste povo, com a fé desta igreja. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A igreja diga glória a Deus. Diga, eu tomo posse da bênção. Diga, eu recebo a vitória. Diga, e na minha casa, diga assim, em nome de Jesus. Diga, aquele que está recebendo esta oração é abençoado. Quem crê, diga amém. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ao nosso Senhor toda a honra e toda a glória. Pode aplaudir Jesus, igreja. Deus abençoe. Os irmãos de casa recebam a bênção de Deus. Amém.